Quem pensaria que seria inteligente zombar do campeão mexicano Marco Antônio Barrera? Segundo esse lutador, Barrera era apenas um caipira do México que ousava desafiá-lo, enquanto ele tinha coisas muito mais importantes com que se preocupar. Se algo aprendemos na história do pugilismo, é que, não importa de onde você seja, quando adota essa atitude de lutador valentão, o karma te espera na próxima esquina. Por isso, quando o mexicano entrou em modo fera, seu instigador não teve outra opção senão pagar as consequências. Bem-vindo! No vídeo de hoje, trago uma aula magistral de bom boxe, dada pelo próprio Marco Antônio Barrera. Recomendo discrição. As imagens que você está prestes a ver não são para os fracos de coração. Para reviver essa disputa, precisamos usar nossa máquina do tempo e nos posicionar no dia 3 de fevereiro de 1996. Provavelmente, você nem havia nascido quando o azteca, Marco Antônio Barrera, já elevava a bandeira mexicana, calando a boca de lutadores metidos que costumavam discriminá-lo por sua origem, sem saber que, por muitos anos, o México foi o berço de ouro do pugilismo global. Com grande arrogância, esse lutador afirmou que Barrera não poderia simplesmente vencê-lo em sua cidade, insinuando nas entrelinhas que ele era um estrangeiro navegando em águas traiçoeiras. Sem entender o que seu oponente dizia, por não compreender o idioma, Barrera se virou para perguntar a alguém de sua equipe e, ao entender melhor as palavras provocativas daquele homem, lhe deu a primeira resposta, um golpe de direita direto em seu queixo. Diferente de Kennedy McKinney, Barrera era do tipo que deixava seus punhos falarem por ele, mas a confiança de McKinney não vinha do nada. Naquela época, o lutador era considerado um excelente boxeador, vindo de uma impressionante vitória por nocaute. Um cenário desfavorável, sem dúvida, para o azteca, que, naquele momento, ainda não tinha nenhum nome importante em seu histórico de vitórias. Pacquiao e Morales ainda não haviam cruzado seu caminho, então, até aquele momento, sua luta mais importante seria contra McKinney, e apesar de ser o favorito, até nas apostas, parece que McKinney não tinha ouvido o ditado que diz: "Você não é tão bom até vencer um mexicano." Assim, naquele 3 de fevereiro de 96, no ringue do Great Western Forum, em Inglewood, Califórnia, sem saber, sua honra também estava em jogo. Para McKinney, a vitória também significaria conquistar o título mundial dos supergalos do Conselho Mundial de Boxe, que Barrera estava defendendo pela 5ª vez. Os juízes dessa luta foram Lou Filippo, Robert Byrd e Ismael Wisso Fernandes. Se a potência de seus punhos não fosse suficiente para lhe dar a vitória, essas figuras emblemáticas definiriam o vencedor dessa épica contenda. Mesmo assim, o astro mexicano não estava disposto a deixar tudo nas mãos do olhar crítico de terceiros. Com Pat Russell como o terceiro homem no ringue, ele saiu de seu canto decidido a matar ou morrer. A luta primeiro round. Barrera abriu a luta com um golpe de esquerda tenaz, que tirou McKinney do centro do ringue. A partir desse momento, McKinney estendeu sua esquerda para tentar manter o mexicano à distância. Mas sem muito sucesso, Barrera estudou McKinney até o momento certo para atacar. Uma combinação de esquerda e direita desencadeou a ofensiva agressiva do mexicano, que deixou McKinney suando frio. Very good right hand. Here it is. Doubled up with that right hand, lands a third one. More than he's expecting this early, I'm sure. McKinney's been knocked down in his career. That usually means, yeah, you caught me. Now McKinney just landed a right hand of his own, but he's getting hit a lot. O round avançava, e McKinney ainda parecia sem saber como atacar Barrera, enquanto o azteca lançava golpes certeiros, de tempos em tempos, acertando o queixo do oponente, obrigando seu desafiante a recuar até as cordas em algumas ocasiões. Estava claro que o campeão era o verdadeiro agressor, até aquele momento. Guerrero with a left hook to the body. He dips when he throws the left hook, Roy. That's very smart for a fighter to do. Kennedy seems to be breathing a little hard already. And staying upstairs with those right hands. McKinney is to come straight down the pipe at McKinney. Hard right hand landed from McKinney. I told you McKinney has a very good right hand. Guerrero coming back. Segundo round, ambos lutadores se encontraram novamente no centro do ringue, e a esquerda de Barrera começou a testar a guarda de McKinney. Eventualmente, iniciaram-se os trocas de golpes próximos. Já no primeiro minuto, a esquerda de Barrera deixou McKinney vulnerável, levando-o a colidir contra as cordas, obrigado a absorver golpes poderosos com a marca mexicana. Body shot hurt McKinney bad. Guerrero no. It. Follows up with a barrage.
volta ao centro do ringue, a confiança de McKinney em falar não estava presente ao lutar. Embora o valentão lançasse alguns golpes fracos em direção à barreira ocasionalmente, não os enviava com força suficiente para causar dano. Se não melhorasse sua ofensiva, logo estaria novamente em sérios problemas. McKinney trying to work the uppercut from long range. We'll keep the body shots off of him. And if he can continue to work at this pace, he's 30 Barrera did to throw the body shots so that he doesn't get caught. and trying to test Marco Antonio Barrera. Terceiro round. Você precisa bater no corpo. Foram algumas das instruções que Barrera recebeu em sua esquina antes de começar o terceiro round, e ele entendeu a tarefa. Usando sua boa coordenação de pés, o mexicano se movimentou o suficiente para não permitir que McKinney acertasse um golpe, mas deixando aberturas para acertar um ou dois socos nele. He's been peeled out of a textbook. He's erect, throws correct, straight punches. You don't know. Foi um round de desgaste, no qual Barrera atacou apenas para esgotar a resistência e o psicológico de seu rival. No final do round, a intensidade aumentou um pouco antes de terminar. Confused at this point. He doesn't really know how to get to McKinney. Barrera might have felt that with the shots he landed. And that jab began to be a very frustrating thing to Barrera. McKinney, whose punch output had been dropping in recent moves when he throws that left hand to the body. There's another one right on the top of the trunks, and another. But that's good for McKinney. Quarto round, McKinney voltou a confiar em sua esquerda para manter Barrera afastado, mas foi frustrado novamente. O mexicano se encarregou de transformar a luta em uma troca de golpes próxima, embora seu desafiante parecesse desarmado para o conflito. Barrera's allowed McKinney to fight his own pace. I win this fight if he keeps that McKinney dictating. Key issue in the Kennedy-McKinney. Quase no último minuto, Barrera recuou até encontrar as cordas às suas costas. Ainda assim, a fraca determinação de McKinney não permitiu que ele o encurralasse por mais do que alguns segundos. But Barrera can't think and can't set McKinney up. There he tried to hit on the body shot. He can't commit too much to this though, because Barrera's still strong. O movimento ágil de cintura de Barrera permitiu que ele desviasse a maioria dos golpes que foram lançados contra ele, e em certo ponto, ele parecia tão confortável quanto se estivesse no centro do ringue. Apenas um golpe de esquerda de McKinney conseguiu ter impacto, antes de Barrera voltar ao centro do ringue. McKinney getting more and more aggressive. He takes a right hand counter uppercut in return. There he And can't now in a fight. Uma vez lá, McKinney atacou, tentando encurralá-lo no outro lado, mas Barrera venceu a troca com um contra-ataque, neutralizando completamente a ofensiva de McKinney e o deixando contra as cordas. Como uma tortilha, o mexicano virou a situação com graça e excelência pugilística. Quinto round. Barrera saiu de sua esquina com cautela, testando a guarda de McKinney, esperando que ele se abrisse para um ataque certeiro. Ambos lutadores giraram no centro do ringue antes de começarem a trocar golpes leves. McKinney parecia tentar a sorte ao se lançar contra o mexicano, mas Barrera era um mestre do contra-ataque. McKinney encurralou Barrera contra as cordas após o primeiro minuto, mas não conseguiu feri-lo. I really stayed with the boxer. I think Kennedy McKinney's outboxing him. I got a 39. I have it 2-1 and 1 even for McKinney. Let me pushing him back. And he's telling him the right thing because Kennedy... round 5 arrives. McKinney trying to let it out. As long as he doesn't get too... De volta ao centro do ringue, seus acertos eram ainda menos frequentes. Mesmo assim, parecia um episódio de redenção para McKinney, com uma intensidade maior surgindo no final. Overhand. in Barrera's head. Now McKinney turns to talk for the referee to at least say something about it. He should wait till he go back to the corner and tell Kenny Adams to come in and say something to the ref. Sexto round. Você é mais rápido que ele. Eram as palavras na esquina de Barrera antes do sexto round. E com velocidade, ele conseguiu acertar golpes potentes no corpo de McKinney assim que o sino tocou. McKinney, que continuava buscando redenção, encurralou o mexicano contra as cordas após o primeiro minuto. Mas, quando Barrera escapou pela lateral, ele recebeu um tapa de esquerda que o empurrou pelo pescoço e McKinney recebeu uma advertência. Like this. Exactly where he wants it now.
Now he's not afraid to sit in. He can see what Barrera's throwing. He had Barrera frustrated. And appears to be dialing him in for increasing punishment. Depois disso, McKinney teve que pagar as consequências por irritar um verdadeiro guerreiro azteca. Encurralado nas cordas, foi castigado com golpes violentos no corpo e na cabeça. Quando parecia ter se livrado, uma enxurrada de socos o fez dançar até o outro lado do ringue. Guys are landing shots with regularity. McKinney with a hard right hand. Oh, good hook. Good body. This is a war. This is just a war, Roy. A backyard war. Both guys. Burner. To get his back off the ropes. Here comes. No final desse round, McKinney soube o que significava sua expressão, salvo pelo gongo. Sétimo round. McKinney parecia abalado antes de sair de sua esquina. O final do round anterior deu a Barrera a confiança necessária para sair em busca do nocaute. Com combinações no corpo, ele fez McKinney percorrer toda a superfície do ringue. This has become a street brawl. This is what Barrera has to make it into in order to win this fight. Sitting at ringside, Barrera showed. Na metade do round, já o tinha pressionado contra as cordas. That's great body work by Barrera. McKinney has to hit Barrera's body to weaken him too. Entrando no último minuto, McKinney tentou reverter a situação, mas foi incapaz de manter a fera de Barrera encurralada. Tudo indicava que o declínio de um deles finalmente havia começado. Is on the line. He sees this as the ultimate crossroads fight for him. No, he's not used to that. Not at all. That's what Coach Allen told McKinney. Oitavo round. Barrera orbitou ao redor de McKinney no início do episódio, fechando sua oportunidade de conectar um bom golpe. Mantendo a distância necessária, o mexicano usava o cansaço de seu adversário a seu favor, enquanto lançava sua esquerda para testar o terreno antes de entrar. There's your card through 7, Harold. What do you think? Okay, Jim, I've got Ahead, 4 rounds to 2. Perto do último minuto do round, uma sequência tripla de golpes, que começou e terminou com mortais direitas, fez McKinney cair de costas no chão. Hit him once. Oh, so he can't get caught back. Down goes Kennedy McKinney. Sentado, talvez desorientado, ele esperou a contagem de 7 de Russell antes de se levantar. Barrera, que observava a cena desde um canto, avançou sobre ele assim que permitido, encurralando-o contra as cordas. McKinney escapou para o centro do ringue, apenas para receber uma enxurrada de golpes que o lançaram para o outro lado. Sem tocar as luvas no chão, mas se apoiando nas cordas, McKinney parecia ter escapado de uma queda. Ele foi castigado no canto, até que buscou o clinch para tentar parar o massacre de que tinha se tornado vítima, mas a fúria de Barrera era tanta que, como um touro em meio a uma investida, o mandou para o outro lado, desta vez sem cordas para apoiá-lo. McKinney se levantou imediatamente, mas Russell contou os regulamentares 8 segundos antes de deixá-lo continuar. Com menos de 30 segundos no relógio para sobreviver, ele empreendeu um plano de fuga com passos e saltos, para evitar ficar frente a frente com Barrera mais uma vez. Infelizmente, o mexicano era mais rápido que ele, e conseguiu encurralá-lo contra as cordas, desferindo uma sequência de golpes até que o gongo o obrigou a parar. Nono round. McKinney parecia abatido em seu canto, e parecia improvável que sobrevivesse ao nono round, mas seus movimentos laterais o ajudaram a ganhar tempo suficiente. Quando sentia muita pressão, estendia sua esquerda para manter Barrera à distância. Mesmo assim, o mexicano demonstrou supremacia ao conectar bons golpes na cabeça e no corpo, ocasionalmente encurralando-o nas cordas. Barrera keeps his fight up here, right up. Unable to throw back very often. Barrera just bearing in. The body shots are starting to show on McKinney. McKinney tired. Just like he is now. He should be all over the guy. He can hit the guy now. No último minuto, outra sequência mortal de golpes deixou McKinney caído no chão, encurralado em um canto. Russell permitiu que ele continuasse a lutar, apenas para que ele pudesse colocar em prática seu plano de fuga, que, surpreendentemente, o ajudou a sobreviver mais um round. 10º round. McKinney já não tinha intenção alguma de trocar golpes com Barrera. Desde o início do round,
ele mantinha distância e continuava a se mover para evitar enfrentar o mexicano de frente. Barrera continuava pressionando, seguindo-o de perto e conectando golpes de poder. Por um momento, a ofensiva de McKinney pareceu brilhar ao encurralar o Azteca contra as cordas, mas isso foi apenas um último suspiro. Além desses breves instantes, Barrera continuou sendo o claro agressor da luta. One thing that also should be noted here is McKinney sacrifices his head for his body. He keeps his hands. Another excellent right. Oh, that hurt McKinney. That hurt Barrera. That shot hurt Barrera finally. Kennedy McKinney re-seizes the momentum of the fight. Barrera's hurt. Barrera's still powerful and strong. But with a good right hand here. Oh, good try. Oh, he got caught with a good shot. 11º round. Com a decisão dos juízes se aproximando, McKinney tinha apenas 6 minutos para provar por que merecia a vitória, caso não fosse derrotar Barrera antes do fim dos rounds programados. Como um autêntico golpe de sorte, McKinney acertou uma mão direita forte no queixo de Barrera, justamente quando o pé esquerdo dele escorregou no ringue, levando o mexicano a tocar a luva direita no chão. Russell contou, e o combate continuou. Barrera, frustrado com a queda, entrou em modo fera e atacou, apenas para escorregar mais uma vez, praticamente no mesmo local. Com mais cautela, o mexicano lutou o resto do round, demonstrando que McKinney ainda não conseguia feri-lo gravemente. He's landing the more solid punches in this round. You look back at that minute and 40-second break between rounds 9 and 10. What an enormous benefit it was to the 30-year. Hard right hand by Barrera. And the left-hand shot. But they're gonna go. 12º round. Ao final do 11º round, McKinney levantou os braços, celebrando o fato de ter chegado à última rodada de pé. Por pouco, ele achava que não havia mais chance de Barrera finalizá-lo de uma vez por todas. Mas, por subestimá-lo mais uma vez, o karma apenas se duplicou. Barrera entrou na última rodada em modo fera, desferindo golpes poderosos de todos os lados. Em poucos segundos, McKinney já estava de costas no chão. Um golpe forte de direita tinha-lhe devolvido o favor, e agora, ele só precisava decidir se levantaria antes que Russell contasse até 10. McKinney tentou evitar voltar ao chão com movimentos laterais e clinches, mas não foram suficientes. Barrera o seguiu de perto e o pressionou tanto que ele acabou tropeçando e caindo sozinho no chão algumas vezes. It would be a tough way to go for Kennedy McKinney. Hard right hand over the top by McKinney. The fans chanting for Barrera. Thing to go through. I went through that once in a fight with Delano Malinga. Oh, he's hurt now. Tremendous left-hand body shot. Não contente com isso, Barrera estava determinado a lutar até o último segundo. O mexicano executou outro golpe de direita. McKinney is a weak fighter now. Barrera knows it. And that's it. Que deixou McKinney sentado no chão. Pela quarta vez somente nesse round, não havia mais nada a fazer. O caipira mexicano mostrou ao grande homem da cidade o que é um bom pugilista. Contra todas as probabilidades e as apostas, Kennedy McKinney perdeu por nocaute técnico aos 2 minutos e 5 segundos do 12º round. Depois de tantas promessas, ele precisou ser ajudado pelos assistentes do ringue, enquanto mal conseguia enxergar, com o rosto desfigurado, o campeão indiscutível celebrar sua vitória. Encerramento. Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que a melhor forma de apoiar meu conteúdo é deixando seu like no vídeo. Você acha que McKinney teve alguma chance real contra Barrera? Quais decisões você acredita que o levaram a este desfecho trágico? Te vejo nos comentários.